Não existe segredo. Para manter a boa forma, você precisa seguir uma alimentação balanceada, praticar exercícios com regularidade e ter boas noites de sono. Nessa equação, a nutrição é responsável por 70% dos resultados. Não adianta nada você praticar exercícios todos os dias e não seguir uma dieta balanceada para suas necessidades. Então, para entender mais sobre essa relação, eu estou recebendo aqui no estúdio a nutricionista esportiva Carol Cortez. Bom dia, Carol. Seja bem-vinda aqui mais uma vez ao Viver Bem. Bom dia, Juliana. Obrigada pelo convite. Carol, 70% mesmo a alimentação. Não adianta treinar e não seguir uma dieta balanceada? Não adianta. É incrível porque as pessoas pensam, tem muita gente que fala, eu treino para comer o que eu quero, né? E na verdade não é assim. Você tem que treinar para poder ter um resultado legal e realmente a nutrição ela vem para melhorar demais e atenuar os resultados. Então não adianta você treinar e não comer legal. Tem que treinar, como você falou, fazer uma equação para poder ter uma vida realmente saudável, já que esse também é o objetivo do treino. Assim, o problema também é com os excessos da alimentação e com a falta também, né? Quando a gente treina, o corpo exige mais e você tem que ter esse aporte também da alimentação. Perfeito. Tem muita gente que pensa, eu não vou comer nada antes de treinar, ou então não vou comer nada depois de treinar. Pensa que tem muita gente, eu já ouvi falar, que se sente limpo porque treinou e não comeu depois. Mas não é assim. O corpo da gente ele precisa repor todo aquele nutriente que foi gasto e precisa repor de uma forma que seja limpa, ou seja, de uma forma saudável. Então não adianta treinar e comer um sanduíche, por exemplo, um fast food. Isso não é realmente bem-vindo para o corpo. Você só vai estar consumindo gordura. Apesar de ter queimado a gordura, você está colocando mais gordura para dentro. Então é importante depois do treino ter uma alimentação saudável. Mas não só depois do treino, né? Durante todo o dia, tendo uma rotina de vida realmente coerente com a proposta de vida saudável. Carol, essa preocupação vale para quem busca queimar gordura, emagrecer e também para quem precisa ganhar massa? Sem nenhuma dúvida. Criar massa muscular, para muita gente, é muito mais difícil do que queimar gordura, no caso, né? Então, assim, é preciso comer muita proteína, obviamente, de acordo com a necessidade proteica, porque cada indivíduo ele tem uma necessidade de proteína, de carboidrato, de lipídio totalmente diferenciada. É o que a gente chama de individualidade biológica. Então, cada organismo, ele responde de uma maneira. Então, é preciso consumir sempre o macronutriente, que a gente chama, que é a proteína, carboidrato e lipídio, assim como os micronutrientes, de uma maneira saudável e adequada para cada necessidade. Carol, como é que a gente sabe qual é exatamente a necessidade do organismo, né? A pessoa vai começar a treinar, então o ideal é procurar um nutricionista? Sem nenhuma dúvida, tem que procurar um nutricionista para a gente poder fazer os cálculos, né? Então tem cálculo para necessidade de proteína, que varia de 10% a 12% da alimentação. Carboidrato, que é de 50% a 60%, né, da alimentação, até porque o carboidrato ele fornece energia. Então não adianta cortar o carboidrato. Por quê? De início você pode até ter um resultado bacana com a chamada dieta da proteína, né, que é só a proteína. Mas na verdade você vai estar usando a proteína, Ju, como substrato energético, ou seja, como fonte de energia. E na verdade essa não é a função da proteína. A função da proteína é função estrutural e de imunidade. É a estrutura do corpo. Então é importante procurar um nutricionista para que a gente calcule a quantidade adequada de cada nutriente e que a pessoa consiga realmente atingir o resultado. Certo, agora qual é a diferença, cara? A gente vê, tem nutricionista e tem nutricionista funcional, nutricionista esportiva, qual a diferença? É o foco, né, no estudo, a especialização, é a área de atuação mesmo. O pessoal do funcional trabalha muito mais a questão da função de cada alimento, não significa que o nutricionista esportivo não vá trabalhar. Eu acredito que é mais, por exemplo, a nutrição esportiva, ela é muito mais focada no treino do paciente, não necessariamente no atleta, mas aquele pessoal fitness mesmo, que está na academia, que gosta de treinar, ou até que não gosta, que precisa realmente de uma nutrição para poder melhorar os resultados, né? A nutrição clínica, muitas vezes, ela vem muito baseada como eu posso dizer, na cura mesmo, né? Que o alimento ele também é capaz de curar. Então, na cura de algumas doenças, como a questão da diabetes, da dislipidemia, né? Algumas questões hepáticas também, enfim. É como se a nutrição clínica, ela tratasse a doença. A nutrição esportiva, ela está muito mais relacionada para o esporte. E a nutrição funcional, ela também é super interessante, porque ela atua da seguinte maneira, pegando muita questão dos alimentos funcionais para poder melhorar o corpo. Não significa que as três especialidades não possam usar juntas a nutrição funcional. Carol, então esse cuidado com a dieta deve ser com relação ao excesso, né, para você não comer mais do que você deve, e também a falta, porque tem muita gente que para de comer para ter um melhor resultado. Exatamente, tem muita gente que
treina e, por exemplo, acho que porque treinou, depois do treino não vou comer nada porque eu treinei, realmente a pessoa não pode comer nada que seja gorduroso, que não seja coerente com o objetivo, que seja, por exemplo, queimar gordura. Mas aí a alimentação pós-treino é extremamente importante. Não só a alimentação depois do treino, mas a alimentação pré-treino, a alimentação no dia a dia mesmo para poder manter a rotina saudável. Certo, a gente fala de alimentação e treino, essa associação, resultado para o corpo, ou você emagreceu, ou você ganhou massa, mas a performance do atleta. Um corredor, por exemplo, ele consegue reduzir seu tempo, ter um resultado melhor na corrida com uma boa nutrição? Sem nenhuma dúvida. Vamos falar, por exemplo, da cafeína. A cafeína é um nutriente que realmente, na dosagem adequada, ele consegue dar um fornecimento de energia muito interessante. Existem alimentos também, como por exemplo o chá verde, que também dá mais energia, né? Exatamente por também conter na sua composição alguns nutrientes importantes para esse fim, e aí melhora assim a performance do atleta. Carol, esses dias eu estava vendo lá no seu blog, né, o nutriesportiva.com.br, tem dicas super legais. Você estava falando sobre efeito platô, que quando a dieta para de surtir efeito. Por que isso acontece? Explica aí para os nossos telespectadores. Tem gente que realmente para de perder peso, né, para de perder gordura e realmente não ganha massa magra. E isso é chamado efeito platô, que a gente chama quando o ponteiro da balança emperra, né? E aí não é só o ponteiro da balança, como eu falei, é quando todo o corpo ele estaciona. O que é que isso acontece? É como se o corpo, por um mecanismo de defesa, começa a se adaptar à quantidade pouca de caloria e o metabolismo começa a ficar mais lento, o que é muito interessante. Então, se você que está em casa, está fazendo uma dieta bem direitinho, né? Já vinha, na verdade, fazendo uma dieta bem direitinho, e aí parou de emagrecer, calma, pessoal. Se o seu percentual de gordura não estiver reduzindo, e aí, Ju, a gente pode olhar também no espelho, né? Ver se a calça, ela está folgada na cintura, se ela continua folgando, né? Se na verdade, a cintura, ela continua ficando um pouco mais fina, enfim. Às vezes a gente consegue perceber isso por uma análise do leigo mesmo, da pessoa que tá se avaliando mesmo, isso é muito importante. Mas se ela percebe que ela não perdeu gordura, é simplesmente porque o organismo ele estacionou. E aí qual é a estratégia? Não se preocupe, você que está em casa está passando por isso. É simplesmente consumir alguns alimentos que são termogênicos, que são aceleradores de metabolismo. A pimenta é um deles, é tanto que quando a gente come pimenta, principalmente aqui em Natal, a pessoa fica suando um pouco mais, né? Então a pimenta, o gengibre e aí o suco verde ele vem de uma maneira muito bacana, né? Só colocar um pouquinho de gengibre que é termogênico. O chá verde também é super bem-vindo. Colocar a canela também é um alimento termogênico. Então são estratégias importantes que vai acelerar o metabolismo e fazer com que a perda de peso ela continue acontecendo. Dicas como essa você tem lá, né? No blog, todo dia você atualiza com dicas, com receitas. Fala um pouquinho pra gente, Carol. Como é que surgiu essa ideia? Então, na verdade, a ideia surgiu a partir de eu querer compartilhar antes e depois dos meus pacientes, entendeu? Poder incentivar muita gente a ter realmente uma alimentação saudável, a treinar, até uma qualidade de vida. Então, o que aconteceu? Eu comecei a ver que muita gente conseguia, né? A gente conseguia atingir resultados ótimos no consultório, com histórias maravilhosas, com histórias incríveis. Ou seja, eu tenho o resultado de uma paciente que ela é médica, tem uma vida super corrida e conseguiu emagrecer bastante. Então, assim, muita gente pensa, poxa, eu tenho uma vida corrida, eu tenho filho, tenho marido, não paro em casa. E aí, como é que eu faço? Eu não vou conseguir. Então, no blog ele tem antes e depois de alguns pacientes e tem todo um histórico. Como é que ele conseguiu, quais foram as maiores dificuldades, o que foi mais legal. O que foi que surpreendeu aquele paciente? Porque o mais legal é você se superar. E aí, eu não faço só um antes e depois visual, né? Existe também uma entrevista para que cada pessoa fale a questão, a dor e a delícia de uma dieta, né? Além disso, Ju, tem receita, viu, pessoal? Cada receita é uma melhor que a outra. Já peguei uma receita lá, um tal de crepioca. Isso, exatamente. Que eu fiz, super fácil também. Obrigada pela dica, tô colocando em prática. Todo mundo lá em casa está gostando demais. Imagina só, você comer crepe feito em 3 minutos, né? E tudo de uma maneira muito saudável. Então, assim, também tem algumas novidades, né, da área. Tem muita dúvida que eu vejo que o pessoal traz muito para o consultório, eu levo muito para o blog. E espera quem está em casa dar uma olhadinha lá. Então é nutriesportiva.com.br. Exatamente, www.nutriesportiva.com.br. Carol, dos resultados que você já postou no blog, qual assim o que mais lhe impressionou? Eu tenho um carinho enorme por todos e realmente a gente trata essas mudanças como metamorfose, porque tem muita gente que termina mudando muito a vida. Tem o antes e depois de Flávio Álvares, que assim, foi incrível, é tanto que os comentários no blog foi, não é a mesma pessoa e tudo. E acredito eu que até a personalidade mudou. Hoje o Flávio é DJ, um dos melhores DJs aqui de Natal. Tem a de Arthur, que é estudante de medicina, nossa, imagina, vida super corrida. E ele conseguiu fazer uma hipertrofia super bonita. Tem Tainara Alves também, que é uma paciente maravilhosa, que também teve um antes e depois super bonito. Enfim, cada história, não tem aquele que eu gosto mais, mas cada história
tem um resultado um melhor do que o outro. E claro, Juliana, todos com muita dedicação. Então, assim, não adianta, não tem segredo. É se dedicar. E o que eu falo muito para os meus pacientes é o seguinte: você tem de mim a conduta da melhor profissional que eu posso ser. Porque eu viro noite estudando, mas eu preciso de você a conduta do melhor paciente que você pode ser. Não adianta a dieta prescrita, você não de maneira nenhuma, né? não adianta. Então, assim, a disciplina, né, a alimentação, como você falou no início, é 70% dos resultados. Então, assim, é importante ter disciplina, estar o tempo todo empolgado, e para isso tem um blog, né, para o pessoal dar uma olhada. Tem também o Instagram, que é o @nutricionista-esportiva, para o pessoal dar uma olhada e realmente ficar mais, com mais gás para treinar, com mais amor realmente à qualidade de vida. Olha aí, Carol, muito obrigada, né? Eu tenho certeza que nossos telespectadores hoje estão aí correndo para acessar aí o nutriesportiva.com.br, que tem dicas muito legais. Com certeza, eu espero você que está em casa. E Ju, muito obrigada pelo convite de novo. Obrigada a você e seja sempre bem-vinda aqui ao nosso programa com essas dicas tão especiais para ajudar a gente aqui a viver bem, Carol. Obrigada. E no próximo bloco tem uma série de exercícios para quem quer trabalhar as panturrilhas. Não sai daí, eu volto num minutinho.